Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida agora e para sempre. Eu quero convidar você para ler comigo um texto bíblico na Palavra de Deus que encontra-se registrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, no capítulo de número 7, versículo 1, que nos diz assim a Palavra de Deus. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Queridos e amados, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Neste momento, para mim, é uma alegria muito grande de poder estar chegando até você através das redes sociais, através deste vídeo. Em qualquer lugar que você estiver, eu quero, neste instante, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Um texto que, com certeza, estará mudando a sua vida. Porque o maior propósito de Deus com a vida da humanidade é vê-la nos caminhos do Senhor. É sendo salva, é sendo abençoada. Deus fez você para a glória do seu santo nome. Deus fez a sua vida para que você pudesse ser um canal de bênção, um canal de adoração, que você fosse um verdadeiro adorador de Deus nesta terra. Querido, nós estamos diante de uma história tão importante no início da criação, é um dos juízos de Deus executado na terra, e onde boa parte, podemos dizer, ou por que não dizer, toda a humanidade daquela época, aquela geração, terminou morrendo nas águas do dilúvio. A Bíblia diz que havia um homem por nome de Noé, no meio daquela geração corrompida pelo pecado, mas havia um homem que temia a Deus. O seu nome Noé. Ele era casado, tinha 3 filhos. Os seus 3 filhos também eram casados. Ao todo, eram 8 pessoas que fazia parte ali, 7 pessoas, incluindo o próprio Noé, que era um grande patriarca. Ele era um grande chefe de família. A terra estava corrompida pelo pecado, mas Noé era um homem que temia a Deus. Noé era um homem que agradava a Deus nos seus caminhos. Mesmo diante daquela sociedade, daquela geração que havia entregue-se ao pecado, porém Noé andava com Deus. Noé tinha um caminho abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E Deus olha do céu à terra e vê aquela geração caminhando para o pecado. E a Bíblia diz que Deus fala com Noé, para que Noé preparasse uma arca. E a palavra de Deus nos diz que Noé começa a construir a arca. E quando termina de fazer aquela arca, a Bíblia nos diz, no texto em que nós lemos, em Gênesis, no capítulo de número 7, que naquele instante Deus fala a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, a tua família, porque Deus, Ele ama a família. Deus fez a família para morar no céu. Deus fez a família para viver com Ele. Deus fez a família para ser abençoada na terra. E a palavra de Deus nos diz, que o próprio Deus diz: porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu não sei como você se encontra, mas a palavra de Deus é um alimento para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que Noé fez tudo conforme Deus o ordenou. Aquela geração não acreditou na palavra de Deus. Eles se entregaram de corpo e alma, como diz um ditado popular. Entregaram ao pecado. Passados-se ainda os 7 dias, depois que Noé havia entrado na arca, começou o grande dilúvio. Aquelas pessoas pensavam que Noé estava brincando. Noé estava pregando a palavra. Noé foi conhecido como pregoeiro da justiça. Querido e amado, meu amigo que está ouvindo a palavra de Deus, você tem andado nos caminhos do Senhor? Como está a sua vida? Eu te pergunto, você tem andado nos caminhos do Senhor? Deus mandou Noé preparar uma arca, e aquela arca foi o instrumento de Deus para salvar ele e toda a sua família. Querido, naquele instante que Noé fazia aquela arca, muitos admiravam. Talvez alguns diziam para Noé que ele havia ficado doido, está fazendo uma arca, sendo que
Talvez era difícil, inclusive a palavra de Deus não fala que chovia, subiu um vapor da terra. Eu acredito que eles nunca tinham visto águas e mais águas caírem do céu, ou pelo menos uma introdução de uma chuva na terra. E naquele dia foi o juízo de Deus sobre a terra. E a palavra do Senhor nos diz que foram 150 dias de água sobre a terra. Não escapou ninguém, todos pereceram, todos que tinham fôlego de vida, eles pereceram com as águas do dilúvio, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus pregada por Noé. A Bíblia Sagrada nos diz que foi tanta água, 40 dias, 40 noites de chuva. Foram 150 dias que ficou água sobre a face da terra. A palavra de Deus nos diz que naquele dia, até mesmo os maiores montes foram cobertos pelas águas do dilúvio. E quando a gente olha na história, a gente vê que o maior monte, o maior pico do mundo é o Everest. O maior monte do mundo, mais de 8.800 e poucos metros de altitude. E a palavra de Deus nos diz que acima dos maiores montes ficaram as águas do dilúvio e 15 côvados a mais. Cada côvado era 0,45 centímetro, quase 7 metros de água, calculando pela medida do Antigo Testamento, quase 7 metros de altura de água acima do Everest, que podemos dizer que fica localizado ali na República da China, ali no Himalaia. Queridos, aquela arca suportou todas as águas do dilúvio, porque Deus estava no controle. Noé ouviu a voz de Deus. Noé guardou a palavra de Deus no seu coração. Querido, hoje você pode me perguntar, pastor Deoramar, e o que é que representa, o que representa a arca? Como nós poderemos alcançar a salvação? E eu digo para você, meu amigo, hoje a arca da salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem estiver com Jesus, quem estiver colocando a sua vida em segurança através de Cristo, mediante as Escrituras Sagradas, você está preparando a tua salvação. A arca hoje não é de madeira, não é uma arca fabricada de madeira de gofer, não. Mas a arca hoje é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, você que está no pecado, talvez você passou aí, se divertiu, pulou aí as 4 noites no carnaval e continua a tua alma triste, abatida, amargurada, porque só Jesus pode preencher aquilo que nada mais poderá te fazer feliz. A Bíblia Sagrada nos diz que em mim encontrareis descanso para as vossas almas, disse o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus colocou como exemplo a destruição do mundo daquela época através das águas do dilúvio. Serviu como exemplo, tanto é que a palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, Deus, através do profeta, ele diz, ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Deus já programou uma nova destruição para o planeta Terra. Através das Escrituras Sagradas, Deus estará novamente executando um juízo sobre a terra. Não será mais um juízo de água, porque ele fez uma aliança com Noé através do arco-íris. Todas as vezes que olhássemos para o arco-íris, nós estaríamos lembrando da aliança que Deus fez com Noé. A palavra de Deus nos diz, em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Deus está mandando cada um ser justo. Aqueles homens que nós acabamos de ler aqui, onde a palavra de Deus nos fala de Noé, Daniel e Jó, foram homens que viveram, que acreditaram e que dedicaram todas as suas vidas ao servir o Senhor. Interessante é que em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, diz o Senhor Jesus, e como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. E eu pergunto, você está preparado? Jesus fala que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam. E você pode me perguntar, pastor, mas isso é pecado? Não, é porque eles só pensavam nestas coisas. Eles comiam, eles bebiam, casavam e faziam outras coisas. Mas isso não é o primordial, não é o principal na vida do ser humano. O primeiro passo e a primeira atitude que o homem deve tomar na sua vida é servir a Deus de todo o seu coração. Estes homens se preocupavam apenas com isso, viviam nas orgias e no pecado, e quando menos imaginaram, veio o dilúvio de água. Hoje o mundo está dormindo no pecado. Muitas pessoas estão pensando que Deus está morto, que este mundo não haverá de passar por um juízo de Deus. Queridos, acorda, Jesus está voltando. O céu é real, mas o inferno também é real. E só existe dois caminhos, o céu e o inferno. A vida, a morte. Procure Jesus, que é a vida, para que você tenha uma vida eterna para sempre. Em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele preparou a arca para salvar a sua família. Ele foi um canal de Deus. Ele trouxe, através dele, salvação para a sua casa, para a sua família. A Bíblia nos diz, ainda em 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículo 20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Queridos, se todos tivessem se arrependido, corrido para Noé, havia lugar para se salvar, mas não quiseram. Os animais entraram na arca, mas os homens não quiseram entrar. Queridos, Deus preparou a arca para Noé, sua família, mas se alguém se arrependesse, tinha lugar na arca. Jesus, em João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus convida você. Tem um lugar no céu para você. Mas você tem que se arrepender hoje. A salvação não é a prazo. A salvação é à vista. O arrependimento não é a prazo. O arrependimento é à vista. Jesus não é ilusão. Jesus é real. Querido, a Bíblia nos diz ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Querido, a vida eterna é coisa séria. A vida eterna é real. Jesus veio para te ajudar a chegar ao céu. Eu quero convidar você neste momento, para que você possa refletir e ver qual o caminho que você está trilhando. Este caminho que você está andando vai te levar à vida ou à morte? Jesus, ele morreu na cruz para constituir-se a esperança de todos os povos. Você faz parte do plano de Deus. E eu convido você agora para esta reflexão. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Eu não conheço, mas Deus sabe onde você está neste momento. Eu quero, você que está se curvando agora, ouvindo esta palavra, mesmo que você esteja caído, derrotado, fracassado, mas Deus, através da sua palavra, Ele coloca você em pé agora.
Você que está fazendo essa decisão, esta aliança com Jesus, eu quero convidar para que você ore comigo agora. Pai, eu te apresento esta vida que ouve a tua palavra. Querido Deus, entre no seu coração agora. Esta pessoa que está sofrendo fora da arca, Senhor. A arca que é Cristo, a arca que é Jesus de Nazaré. Eu quero pedir que o Senhor abençoe esta pessoa agora, Senhor. Eu repreendo toda sorte de mal. Eu repreendo toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Eu repreendo agora, meu Deus, toda obra do inferno. Sentimentos, pensamentos que vieram, que têm assolado esta pessoa, afastado esta pessoa de ti. Agora, neste instante, meu Pai, a minha fé, através da fé desta pessoa que ouve a tua palavra nesse instante, eu quero, meu Deus, agora repreender e ao mesmo tempo abençoar, Pai, para que esta pessoa possa alcançar a tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, receba esta vida em tuas mãos, escreva seu nome no livro da vida e abençoe, meu Pai, de maneira muito especial. Eu te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que orou comigo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima vez. Amém.